Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada da Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade, para mediar, apresentar e receber aqui, em nome da Santa Fé, médicos, fisioterapeutas, todas as pessoas e profissionais, enfermeiros que orbitam em torno desse tema, dessa vertical que é a saúde, que as nossas vidas dependem. Então, a gente tem recebido aqui médicos incríveis que nos ajudam a esclarecer sobre aquilo que precisamos saber, que é fundamental, eu diria que vital. Então, o Santa Fé Cast, antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, só não perder a oportunidade de dizer agora e no final que ele está em todas as plataformas da Santa Fé, não só no Instagram, no Facebook, mas também no YouTube, no Spotify. É importante que você veja, assine o nosso canal, que você compartilhe, porque particularmente, por exemplo, no tema de hoje, mais uma vez, na verdade, a gente vai abordar um tema que interessa a muita gente. Até porque quase 13% das crianças nascidas no Brasil têm prematuridade, foram prematuras. É um dado do Ministério da Saúde que a gente acabou de olhar, de 2023, portanto muito recente, e que faz com que a gente aterrize nessa página. Por que as crianças estão nascendo mais prematuras? Como cuidar delas? Como aumentar o índice de sobrevivência? Como trazer tranquilidade através de equipamentos e condições que os centros hospitalares e maternidades, especificamente no caso da Santa Fé, está comprometido, porque a ideia é tornar a Santa Fé uma referência nacional quando se trata de prematuridade. Aí, dito isso, a gente vai para os nossos dois convidados, porque a gente vai discutir, o nosso tema é o papel da fisioterapia na UTI neonatal, como é que a gente ajuda bebês prematuros a se recuperarem, e aí a gente trouxe aqui dois grandes fisioterapeutas muito experientes e muito atualizados, a Laiana Portela, que é fisioterapeuta, especialista e titulada em fisioterapia em terapia intensiva, pediátrica e neonatal. Ela é responsável técnica, ela é a coordenadora da fisioterapia da UTI neonatal da Santa Fé. Uau, que responsabilidade! E ela também está estudando medicina, porque ela não para. As mulheres, né, gente? A gente não quer só ser uma coisa. A gente quer ser isso e aquilo e aquilo e aquilo. Aliás, é da humanidade hoje. Dá para ser várias coisas. E parabéns por estar aí abraçando a medicina. Você vai ficar melhor ainda, eu tenho certeza absoluta. Maia. E a gente traz também um outro grande fisioterapeuta, que é o Abel Souza. Ele é fisioterapeuta intensivista neonatal e pediátrico. Ele atua na UTI da Unimed e ele é plantonista da UTI neonatal da Santa Fé e também do Lucídio Portela, que é uma referência que a gente precisa mencionar quando se trata de crianças aqui no nosso estado e falando, né? A gente está falando, por exemplo, a Santa Fé hoje, ela já é uma referência no Nordeste e ela está construindo uma referência nacional, particularmente nessa área. E aí, dentro disso, a gente tem um universo para abordar. Eu acho que a gente podia começar com algo que é básico, assim. Quais são os principais objetivos da fisioterapia aplicada aos bebês prematuros na UTI neonatal? De onde nasce essa preocupação? Doutora Laiana, começando com você. Em que página nós estamos e por que o trabalho de vocês é tão relevante? Bom, o nosso trabalho, né, da fisioterapia dentro da UTI neonatal, ele é de extrema importância, nesse cuidado com os RNs prematuros, né? Onde ele começa desde que esse bebê é admitido na UTI neonatal por nós, junto com a equipe multiprofissional, e a gente vai dar todo o suporte para ele. Esse suporte conta desde o suporte ventilatório, dependendo da gravidade, da patologia, da idade gestacional que esse bebê prematuro vem para a gente, bem como a parte de posicionamento funcional, né, onde a gente vai estar trabalhando a questão de prevenções, de deformidades, de contraturas, a gente favorece um alinhamento e uma organização postural e simetria nesse corpo. A gente tem as condutas neuroprotetoras, que são estratégias para a gente preservar esse cérebro, para que ele se recupere de uma forma e termine o seu desenvolvimento de uma forma saudável, sempre partindo do princípio onde nosso principal objetivo é cuidar desses bebês prematuros, tendo em vista que eles tenham uma evolução com menor índice de intercorrências possíveis e minimizando os danos que podem ter, que são advindos da própria prematuridade. A gente também trabalha nessa parte não só do suporte quanto do posicionamento, como também orientando a equipe de enfermagem, todas as discussões com a equipe multiprofissional, tendo em vista que nós todos manipulamos esse bebê, bem como também chamamos esses familiares, né, principalmente o pai e a mãe,
para esse cuidado que é muito importante como apoio terapêutico na recuperação dessa criança, onde nós fortalecemos também não só o vínculo entre essa mãe, esse pai e esse bebê, bem como também as evidências mostram que é favorecido e contribui muito para o desenvolvimento não só cognitivo, como de emoções e psicológico também. Então, isso ajuda muito nesse desenvolvimento e na recuperação. Então, nós, como fisioterapeutas, atuamos assim de forma bem incisiva e direcionada nessa assistência, não só técnica, mas também humanizada. Abel, a Laiana falou uma coisa importante que eu acho que é uma palavra que ela ganhou muita potência nessa terceira década do século XXI, que é a questão do multidisciplinar. A saúde, particularmente, ela sempre foi multidisciplinar. Como é que se dá a prática multidisciplinar dentro da fisioterapia, particularmente dentro da UTI neonatal, um lugar que você mora pelo menos 12 horas todos os dias da sua vida? Sim, como a Laiane bem abordou, na verdade, o nosso objetivo é realmente, como essas crianças vêm totalmente imaturas, tem crianças bem prematuras ao extremo, como a gente chama, e tem crianças que têm uma prematuridade mais tardia, mas o objetivo da gente é buscar minimizar essas possíveis sequelas, que é um contexto gigante, desde uma paralisia cerebral, que pode acometer inúmeros danos ao longo de toda a vida, como um problema pulmonar, uma broncoespasmia. Então, assim, o objetivo da gente como equipe é trabalhar unidos em um objetivo só, gerar o menor dano possível para essas crianças e para essas famílias, pois, consequentemente, se uma criança sai dali acometida, vai interferir no todo o contexto familiar por toda a vida, tanto da família quanto da criança. Então, quando a gente recebe uma criança, então, assim, o objetivo da gente é todo mundo seguir o mesmo roteiro, avaliar e trocar experiências, como a gente pode melhorar essa criança. Desde, vamos começar uma ventilação não invasiva, que a gente chama VNI na UTI, para evitar uma intubação orotraqueal. Não, mas a gente viu que isso não resolveu. Então, vamos partir para o próximo passo, que é uma intubação. Ou a gente colocou em um suporte ventilatório não invasivo, que a VNI viu que melhorou, que a gente resolveu aquela problemática que a criança chegou para a gente. Então, vamos começar esse desmame, vamos começar a melhorar isso e tirar essa criança o quanto antes da UTI. Que a preocupação da gente é realmente evitar essas sequelas e dar qualidade de vida melhor, tanto para a criança quanto para seus familiares. E eu imagino que são muitos protocolos, né? Porque assim, isso não deu certo. Aí eu fiquei contando, não deu certo. Ai, meu Deus. Aí você falou, aí botei esse aqui não deu certo. Ao mesmo tempo que eu fico, ai, meu Deus, não deu certo. Você falando e eu contando, mas eu fiquei pensando, nossa, quantas possibilidades de fazer dar certo, né? Então, eu acho que deve ter pelo menos uns 10 protocolos e a gente já vai para essa página, Laiana, porque eu acho que é importante a gente falar do jeito que a gente menciona, que o multidisciplinar, ele é bem-vindo na saúde, que já é um expert nisso em todas as áreas, de ser multidisciplinar, o personalizado também, né? O tratamento da prematuridade numa UTI neonatal, particularmente, o que é individualizado, personalizado, é onde mora a virada de página em relação à vida dessa criança, não? Isso é verdade, é realmente aquilo que faz a diferença, né? Partindo desse princípio, Maia, nós como fisioterapeutas, nós temos uma preocupação, como já bem foi falado, não só em fazer com que esse prematuro sobreviva, mas em fazer com que ele sobreviva e que ele consiga ter uma alta hospitalar e a gente entregar ele com qualidade, né? Para essa família. De novo, no seu contexto, né? Importante. Domiciliar. Então, para isso, né, na Santa Fé, eu criei protocolos que foram revisados por equipe, nós discutimos juntos, nós sentamos para fazer esses ajustes e, com base em evidências científicas, né, nós temos protocolos operacionais padrões lá dentro da UTI, onde nós contamos com fluxogramas para nortear e conduzir o nosso trabalho como equipe de fisioterapeutas. São condutas onde nós mantemos um raciocínio clínico coeso, individualizando para cada bebê. Então, por exemplo, nós temos um parâmetro geral, né, que está dentro desse protocolo a ser seguido, né? Nós temos rotinas do plantonista, fisioterapeuta, desde a hora que ele chega até a hora que ele sai. E dentro desse mundo que nós temos de atribuições dentro do UTI neonatal,
a gente vai trabalhando em cima daquilo que o bebê precisa. Então, por exemplo, se um prematuro chega para a UTI e a gente recebe esses parâmetros, por exemplo, os ventilatórios que nós colocamos, desde um CPAP, permeando por uma ventilação não invasiva ou chegando a uma ventilação mecânica invasiva, eles são individualizados e ajustados conforme aquele bebê. Nós, através do exame físico e de todo o contexto desse bebê, avaliando a idade gestacional, né, que está correlacionada com o grau de prematuridade desse bebê, a patologia que ele apresenta, que nós temos algumas bem específicas dentro da neonatologia e da prematuridade, que é a síndrome do desconforto respiratório, a taquipneia transitória do recém-nascido, hipertensão pulmonar, síndrome de aspiração meconial. Então, a gente tem ajustes que são feitos individualizados para aquela criança. E aí, conforme ele vai evoluindo, a gente vai trabalhando juntos para o desmame e posterior saída e retirada desse suporte. E aí, Abel, a Laiana falou algo, assim, ela fez uma explanação para você, mamãe, você internauta, você acadêmico, você profissional, né, que tem interesse nessa área, entender como é que é feito esse protocolo. Eu amei essa história do protocolo, de como vocês fazem, né, porque, assim, claramente não é aleatório. Claramente a Santa Fé tem experiência para propor e rodar um protocolo que garante qualidade de vida para essa criança. E são atualizados. São atualizados, né? Tem a questão da monitoração da oxigenação, queria que você falasse. A gente meio que relacionou antes, né? Os cuidados relacionados às vias aéreas superiores. Dentro desse protocolo, o que você gostaria de ressaltar? Que eu sei que são muitos. Como a Laiana falou, o bom da gente ter uma equipe multi, como você falou antes, da gente ser bem interligado, é que a gente tem abertura para conversar com a Laiana dia e noite, qualquer hora, às vezes a gente incomoda ela na madrugada. É 24/7? Mulheres. Isso, justamente. Porque, assim, a gente tem essa abertura de discutir casos. Às vezes a gente tá, não, eu acho que é isso, mas alguém tem um olhar diferente, a gente junto, a gente consegue que rico individualizar isso. Melhor a atenção para esse paciente. Na questão de monitorização de oxigenação, algo importante, porque a gente não pode... Tem pessoas que não têm conhecimento da área, acham assim, tem que estar 100%, porque em algum momento da vida a gente viu que tinha que estar 100% a saturação. Sim. E na neonatologia, como a Laiana explanou, é um contexto totalmente diferente. A gente pode pensar, é a miniatura de um adulto, mas não. A neonatologia é um campo totalmente diferente do que seria você estar trabalhando com adulto. Então, se eu vou ofertar oxigênio em pouca quantidade, eu posso fazer lesão cerebral na minha criança. Mas se eu ofertar demais, eu posso estar ofertando... gerando uma patologia chamada retinopatia da prematuridade, que essa criança pode ficar com sequelas na visão. Engraçado, os protocolos mal aplicados, eles podem agravar a situação desse bebê prematuro, que já é uma situação sensível e delicada. Por isso a importância da gente, quando a criança adentra o setor, a gente fazer uma avaliação bem fidedigna, tanto da parte da física como da enfermagem e da medicina, todo mundo interligado com o mesmo objetivo, mas a gente saber a idade gestacional, patologia, ver radiografia para ver quais são os achados que a gente pode encontrar ali. E quando a gente parte para uma oferta de oxigênio que essa criança precisa, mas a gente fica monitorizando para reduzir o quanto antes, para a gente evitar essa oferta demasiada. Porque se eu oferto oxigênio em grande quantidade sem necessidade, eu posso estar ocasionando um problema lá futuramente para ele, que momentaneamente, naquele momento eu não vou saber que aquela criança teve uma sequela na visão, mas quando ele estiver grande, quando ele começar a caminhar, você vai observar que pode ter sido acontecido lá quando ele estava na UTI. Gente, vocês fazem um mapa, assim, da vida da criança, né? Tipo, o antes, o durante e o depois, para entregar com qualidade. Aí eu fiquei pensando na questão do neuro, né? Essas medidas neuroprotetoras para esses prematuros que são extremos, que a gente estava falando ainda há pouco, dentro ainda do que é multidisciplinar, isso é super importante, né? Muito importante. Dentro de estratégias de condutas, né, neuroprotetoras, a gente tem, por exemplo, esse posicionamento funcional, que é uma das medidas que nós usamos dentro da UTI neonatal da Santa Fé, que é baseado na idade gestacional. Até 31 semanas, esse bebê ele permanece num posicionamento em torno de 96 horas, e de 31 semanas até 33 e 6 dias, ele permanece em 72 horas nesse posicionamento. Claro, não é um posicionamento que você vai deixar o bebê lá parado esse tempo inteiro
sem mexer de forma alguma, mas é um cuidado ao manuseio. Então, dependendo do caso, é um manuseio mínimo, um toque sutil, é quando a gente orienta a equipe de enfermagem a fazer uma troca de fralda de forma humanizada, não elevando, por exemplo, as pernas do bebê para que isso não altere o fluxo sanguíneo cerebral. Então, assim, Maia, quando nós falamos de prematuridade, é um contexto mesmo muito com os detalhes. especial e muito detalhe, né? Com muitos detalhes, porque do mesmo jeito que o oxigênio, ele salva também, né, ele também pode ser prejudicial em excesso, aquilo que o Abel trouxe pra gente. E dentro disso, não só isso, mas um controle rigoroso da temperatura corporal desse bebê, que é promovido pelas incubadoras e são também verificadas de tempos em tempos pelas técnicas de enfermagem, o suporte nutricional para que esse bebê desenvolva e cresça com saúde oferecido pela equipe médica. Então, assim, todas essas condutas e estratégias, elas são de extrema importância para que esse bebê se recupere bem, porque falando de prematuro, a gente está falando de um bebê que veio antes do tempo, como o nome já diz. Então, todos os órgãos dele e todos os sistemas neurológico, pulmonar, estão em desenvolvimento. Sim. Então, esse trabalho da físio, ele precisa ser muito bem ajustado, muito bem individualizado, muito bem discutido, né? Como a Abel falou, a gente discute raio-x, a gente discute a gasometria. Eles vão prototipar a barriga da mãe, né? Quer dizer, pra ali... que ele recupere o ventre, da né? melhor forma possível e ele tenha um desenvolvimento neuropsicomotor adequado e funcional para ele. É a importância do que é aparentemente simples, né? Que ela acabou de falar, o posicionamento, a mobilização, né? O envolvimento da família, né, Sim, Abel? a criança nasce prematura, então ele não estaria preparado para nascer. Vamos supor que a criança nasceu de 32 semanas. Ele vai passar 4, 5 semanas com a gente. Quando ele sair, a gente vai chamar uma coisa de idade corrigida. Que, teoricamente, ele estaria próximo de nascer se fosse num contexto normal, tá? Então, o que a gente busca orientar e estar próximo dessa família? Porque mesmo que ele esteja há 5 semanas que ele nasceu, ele é um prematuro. Então, ele estaria se preparando para vir agora. Então, você tem que ter a importância no cuidado pós-alta, que é o manejo de como posicionar. E na questão do posicionamento que a Laiana falou, não só a gente, porque não é só a gente que mexe na criança. Então, a gente, além de a gente saber essa importância, conhecer antes de 31 semanas, depois de 31 semanas, a gente tem que trabalhar com a nossa outra equipe. A seleção como coordenadora que você faz deve ser uma loucura, porque assim, eu acho que nos seletivos, tipo assim, você identificar que o fisioterapeuta é ansioso ou ansiosa, vai dizer, não, é melhor não, agora não, vamos amadurecer mais. Justamente. Porque assim, vocês são os olhos, o coração, os ouvidos, a percepção desse ventre fora da barriga. Isso. Que é essa incubadora e que Sim. tá entendendo? Vocês é algo muito sensível, a responsabilidade é muito grande. E dentro desse contexto, né, é desafiante, mas é gratificante ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu prezo muito por isso, né? Graças a Deus eu tenho uma equipe que é muito especialista e muito boa junto comigo, que nós juntos desenvolvemos esse trabalho incrível dentro da UTI neonatal da Santa Fé. E eu friso também, um dos pontos que eu friso durante as minhas contratações, né, é justamente isso, o profissional, ele não pode ser ansioso, né? E ele não pode... Ele tem que ter realmente um equilíbrio emocional, né? E essa inter-relação mais humanizada com os pais, porque a gente já lida com famílias e cada família tem um contexto. Nossa. Então, quantas vezes pais são fisioterapeutas que viram psicólogos. Chegam pra gente, né, Abel? Às vezes é um contexto de um bebê muito desejado, às vezes é um bebê arco-íris onde já teve uma perda prévia, às vezes é um bebê que tem toda uma história. E tem toda uma expectativa em torno daquela gravidez. Então, muitas vezes a gente sai desse lugar, né, de profissional técnico para conhecer a história da família, entender e ser empático nesse sentido. Então, assim, é muito bom isso, é muito gostoso. Como você falou, a gente dá continuidade ao ventre da mãe por X semanas, né? Sim. E essa é a importância da gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Então, assim, é como eu até falo com a Ana às vezes, não é o amor da minha vida que tá ali, mas eu tenho uma filha, então ela é o amor da minha vida. Então, se fosse ela que estivesse ali, eu queria que alguém fizesse o melhor de si. Então, como a gente sempre fala, eu vou dar o melhor de mim sempre. Então, eu vou para casa com a consciência tranquila, que tudo que a gente poderia fazer, a gente fez. E às vezes a gente fica conversando, trocando ideias, porque, tipo assim, você compra a ideia, como a Laiana falou. Ninguém quer ter um filho prematuro. Então, você fica... O fator emocional da família, a mãe já vem de toda uma estrutura psicológica que muda no contexto da gravidez. Aí essa criança vem antes da hora. Então você fica naquela dúvida.
Será que vai acometer alguma sequela? Pode acontecer alguma coisa aí. Nossa, vocês devem ter histórias lindas, né? Meu filho está na UTI, então você cria aquela... Você tem que ficar mais próximo daquela família para passar mais confiança. E aí, como a Laiana falou, às vezes a gente vê as crianças grandes na rua... Uma história... Nossa, vocês viram padrinhos, madrinhas, tios, vocês ficam sendo parte da família depois. Me conta uma história, assim, de uma história que... Vamos contar. E o que é legal que muitos deles voltam depois pra gente ver como eles estão, né? Sim. E eu falei, que legal, porque a gente da UTI, a gente fez uma série, né, Sara? A Sara tá em algum lugar sobre prematuridade, a gente contou histórias lindas, a gente fez um vídeo sobre isso, foi muito legal. Como eu trabalho na PED de outra instituição, às vezes eu encontro eles na outra instituição, então é muito gratificante você ver que você viu aquela criança que correndo ali, que passou por toda uma história lá na UTI, e agora você vê ele já bem. Não, uma criança que o nome era pra ser Maria e aí batizaram ela de Laiana. Ou um garoto que virou Abel. Que tipo, não, gente, é uma homenagem ao fisioterapeuta, né? A gente vê muito nome Vitória, né? Assim, nomes bíblicos, né? Davi, Emanuel, né? E que dentro super importante dessas histórias, né? A gente tem várias para contar, né, Abel? Assim, teve várias nesse decorrer dos anos que marcam a gente, né? Mas eu lembro que teve uma que me marcou muito, que foi de um casal que eles tiveram gêmeos, né? E aí um dos gêmeos, né, não sobreviveu devido a algumas intercorrências que teve na UTI, algumas complicações, infelizmente a gente não conseguiu, né, ele não conseguiu sobreviver, mas o outro ficou. E esse outro que ficou, ele tá crescendo super bem, né, super desenvolvido, hoje ele já tá perto de completar 2 anos. Uau. E aí ao sair da UTI, a gente se preocupa em dar esse certificado de vitória, né, pra família. E quantas vezes em visitas, quando eles vão pegar os boletins médicos, né, nós ali, como fisioterapeutas, estamos ali próximo, ficamos ali também no salão da UTI, para caso eles queiram tirar alguma dúvida, eu converso muito isso com a equipe, a gente gosta de deixar os pais seguros das informações, né? Nós sempre somos muito claros e transparentes com eles também nisso. E quantas vezes nós escutamos, né, um desabafo, e quantas vezes nós precisamos ser esse abraço, esse colo, né, esse ombro que acolheu, e o bebê saiu bem, né? Então, assim, quantos casos, assim, a gente tem, né, de contextos de mãe também que já tiveram uma perda e eles tiveram uma outro prematuro, ainda que fizestes tudo dentro do planejado, tudo daquilo, mas tem coisas que fogem do nosso controle, né? Mas aí, no final, o desfecho foi bom e a gente fica muito feliz com isso. Eu entendo, assim, porque, assim, eu acho até que vocês conseguem orientar durante, no sentido de qual é a prevenção para complicações que são mais comuns nessa UTI, né, Natal? Quais são elas? Assim, a prematuridade, como a gente já bem enfatizou, ela pode vir um leque de consequências. Quando não manejada adequadamente. Isso seria uma prevenção, né, de uma complicação, né? O objetivo da gente é isso, é evitar essas complicações. Mas às vezes a gente... crianças que têm a prematuridade muito extrema, como a gente fala, é quase inevitável que ele não tenha alguma sequela no futuro, né? Mas a gente tenta minimizar o máximo possível o que está ao nosso alcance, porque, como a Laiana falou, tem coisas que não cabem a gente, que é um prematuro totalmente extremo que ele não conseguiu. O prematuro totalmente extremo, ele é comum? Quando a gente chama isso, a gente está falando de quantas semanas? Abaixo de 28. Abaixo de 28. De 28 semanas. Aí a sobrevida, o índice de sobrevivência... Já é menor. Já é menor. Né? Porque a gente tem muitos avanços, ele sobrevive, né, mas talvez com sequelas. Com 28? Já é um desafio, abaixo de 28 semanas. A 28 semanas de idade gestacional. De idade né? gestação. Que tá ali por volta de 6 a 7 meses. 6, 7 meses, né? E 28 assim, é uma criança... porque são 40 semanas no total, né? Em torno de 40 semanas. O atermo, ele vai de 37 a 41 semanas. Né? 37 semanas a 41. O que é o atermo? Então, é o bebê de 9 meses. Sim, né? sim. É o bebê atermo. Então, pré-termo é aquele que nasce abaixo de 37 semanas de idade gestacional. E assim, uma das possíveis... E aí o índice... É porque eu me interessei agora, porque eu sei que as mães estão querendo... Tipo, a gente tá falando com grávidas agora. Pra ficarem tranquilas e saberem, num contexto ou no outro, que existe a Santa Fé, existe fisioterapeutas do nível de vocês, e a ciência e a medicina, né? Mas assim, então, são 40 semanas, aí até abaixo de 28... É o prematuro extremo, né? Extremo. Acima de 20, que é mais ou menos, acima da metade da gravidez, né? Isso. E aí, entre 28, né, e 36, a gente permeia aí a prematuridade, que tem a precoce, que é a mais limítrofe. E a mais comum, a que vocês têm encontrado mais?
A gente Geralmente pega a muito entre... prematuridade. A prematuridade mais entre 32 a 35, 36. Já ali na reta final da gravidez, mas a gente pega, né, alguns Prematuros casos de extremos 28, e, de assim, 27, 29. São os casos mais desafiadores, como você falou, a questão das sequelas. Porque assim, quando você pega uma criança de 28 semanas, 29 semanas, quase sempre ele vai precisar de uma intubação orotraqueal, ventilação mecânica. E essa ventilação mecânica, quando ela se prolonga por muito tempo, ela pode gerar algumas patologias, como a gente enfatizou antes, que esse é o nosso objetivo de trabalhar essa oximetria, vendo adequadamente para não ofertar oxigênio de mais nem oxigênio de menos. Porque se você oferta de menos, você pode gerar uma sequela neurológica, mas quando você oferta demais, você pode estar gerando uma lesão pulmonar, que é o que a gente chama de broncoesplasia pulmonar. Mas que, inevitavelmente, essa criança que tem 28, 26 semanas, ele vai precisar de ventilação mecânica. Sim. Então, esses são os ajustes individualizados que a gente precisa fazer. É uma criança que ele precisa de um pouco mais de oxigênio, que eu não posso reduzir porque eu posso estar ocasionando um outro problema, que é os problemas neurológicos, mas vou todo dia reavaliar, em cada turno tá reavaliando, eu consigo desmamar essa ventilação, que é o que a gente chama, reduzir esse oxigênio, reduzir essas pressões. Gente, é personalizado. O nome disso é protocolos que existem por segurança e que são personalizados caso a caso, dia a dia. Eu percebo, ouvindo vocês. É um pulmãozinho muito imaturo ainda, de certa forma. Como a Laiana falou, todos os sistemas muito imaturos. Ele não estava preparado para nascer naquele momento. E aconteceu algo advindo que ele precisou vir aqui para o meio externo. Então, a equipe neonatal como um todo, ela precisa trabalhar pensando nisso, né? Em favorecer esse restante do desenvolvimento que está acontecendo extrauterino, da forma mais funcional e saudável possível. A gente tem 2 abordagens para fazer antes de encerrar. Uma delas vamos falar das tecnologias aliadas, do que vocês já têm hoje. Que tecnologia aliada, quem me acompanha, me segue, sabe que é a minha paixão, né? Porque a gente tem que falar da tecnologia que está dando certo, que está fazendo a gente sobreviver mais, né? Que é aliada, principalmente da saúde. Acho que a saúde, ela foi muito beneficiada com as tecnologias aliadas. E a gente meio que fez uma lista aqui, né? Para vocês não falarem de todas elas, porque não vai dar tempo, mas ver o que a gente poderia relacionar para as pessoas, que são coisas que vocês já usam na Santa Fé. Ventilação não invasiva de alta performance. Sim, é o que a gente já enfatizou lá atrás. Quando essa criança chega, a gente vai fazer essa avaliação, que é o que a gente chama de VNI, que é ventilação não invasiva por pressão positiva, que é uma ventilação mecânica. Que mantém as vias aéreas abertas, né? Eu vou manter esse pulmãozinho aberto, ofertando oxigênio se necessário. Muitas crianças não precisam de oxigênio, só de pressão. Reduz também a necessidade de intubação, justamente, né? Esse é o nosso objetivo, começar com essa ventilação mecânica, de acordo com a avaliação com a ventilação não invasiva, que é para tentar evitar essa ventilação invasiva, que é a intubação propriamente dita. Quando a gente reveste isso, a gente vai fazer esse desmame ventilatório para um CPAP bolhoso, consequentemente, deixar essa criança em um ambiente e colocar no colo materno de volta a seus familiares. Eu vou relacionar aqui várias, tipo na sequência, vrá! E aí você escolhe uma para falar que vocês utilizam na Santa Fé, porque eu sei que todas essas aqui já estão embarcadas dentro desse tratamento de prematuros na Santa Fé. Monitoramento multiparamétrico, que é inteligente, que fornece dados em tempo real, né? E permitem essas intervenções. Sistema de cuidador neuroprotetor, que são as tecnologias que auxiliam no cuidado sensorial, que você falou muito detalhadamente no começo. Incubadoras modernas, né? Terapias de estimulação multissensorial, que estimula de novo esse desenvolvimento sensorial que a gente estava falando. Tudo isso vocês utilizam, que são tecnologias embarcadas dentro desses protocolos e na Santa Fé. Qual que você gostaria de chamar a atenção, ressaltar? Eu acho que essas estratégias que a gente utiliza, como, por exemplo, o estímulo sensorial e a questão dos dispositivos, né? A gente tem na UTI neonatal da Santa Fé equipamentos como os ventiladores mecânicos, que vão fornecer também essa ventilação mecânica invasiva. Eles são ventiladores modernos, onde a gente consegue ofertar suporte ventilatório para esses pacientes de forma segura e que a gente chama de promoção da ventilação protetora para o pulmãozinho desses bebês, né? Dentro desse contexto, nós também temos toda essa parte de estímulo sensorial, né? Onde nós avaliamos o peso, verificamos o tamanho desse bebê para iniciar esses
estímulos, contando com técnicas de fisioterapia respiratória para melhorar a troca gasosa, favorecer a abertura desse pulmão para melhorar a expansibilidade, remover secreções quando esse bebê tem, bem como também os estímulos multimodais, que são dentro dessa parte sensorial e motora, né? Para evitar sequelas, deformidades, muito importante contraturas. tudo isso. E a gente faz tudo isso dentro do nosso atendimento. E uma coisa que eu gosto muito, Maia, que a gente preza lá na UTI, é essa assistência de forma conjunta. Então, o bebê ele é manipulado várias vezes. É um exame, é a fisioterapia, é o médico, é o enfermeiro que precisa passar um pique, né? Então, a gente tenta ao máximo controlar tanto o ambiente, que é muito importante falando de prematuridade, entre luminosidade e ruídos. A gente precisa ter esse controle, a gente se preocupa com isso, né? Para tentar deixar esse ambiente o mais harmônico possível para que ele tenha esse ciclo sono-vigília, bem como também a gente sempre está junto, agrupando esses atendimentos para que o bebê seja manipulado menos vezes, por exemplo. Quando a gente vê estrutura, define estrutura. Eu acho que são as pessoas, os profissionais, parte disso, né? E você tem uma responsabilidade enorme, Laiana, no sentido de coordenar isso e fazer a seleção de pessoas absolutamente humanizadas, porque assim, o detalhe, não que os demais não sejam, mas é um nível de humanização dentro de uma terapia que ele é extremo, ele precisa ser extremo. Ele é bem peculiar. Até essa estrutura gigante que a Santa Fé não só tem, como está construindo no sentido de dar suporte a vocês a salvarem a vida desses bebês prematuros, né? A estrutura é muito interessante, não é, Abel? É muito importante, Foi até o caso de uma criança que a gente teve recentemente, que era um caso bem grave, uma criança que teve uma hipertensão pulmonar, que a gente estava conversando com a Laiana. A importância de você ter uma equipe qualificada, tem um médico diarista que passa todo dia, que ele conhece todas as crianças, ele sabe de qual é salteado a particularidade de cada criança, e uma equipe que é unida, é uma enfermagem que a questão da Laiana falou, posicionamento. Mas eu não vou saber o que eu devo fazer. Eu vou passar aquele conhecimento. Vamos manusear minimamente essa criança, porque ele corre risco de fazer sangramento cerebral, corre risco de a gente, tirando ele da posição, fazer uma alteração de tônus. E a gente teve essa criança que foi, assim, bem desafiador. E quando a gente viu ela saindo de alta, a gente ficou extremamente feliz. Ficou quanto tempo lá? Acho que ficou uns 2 meses, né, Laiana? Nossa! E assim, ficou grave, a gente... Não, vocês devem ser emocionados. A gente pegava raio-x, começava a discutia parâmetros ventilatórios. E vocês devem ter a Santa Fé, essa área da Santa Fé, como as outras, mas essa particularmente, que é o caso que a gente está falando, deve ter conexão nacional, assim. Vocês vão a congressos, né? Vocês, então, estão muito atualizados no que está acontecendo, né? Que você falou, assim, que é todo mundo unido. É contínuo, né? A gente tem que é um ecossistema gigante, né? É um sistema muito grande. A gente tem até... São artigos que hoje estão falando isso, mas amanhã isso já está proscrito. Então, a gente tem que ir atrás de saber que isso é o mais utilizado hoje em um centro hospitalar de São Paulo, em outro grande centro, que a gente sempre quer buscar para estar ofertando essa qualidade, porque é gratificante para a gente. Tipo, como essa criança que a gente mencionou. A gente estava lá, é uma criança que é grave, mas que a gente viu ela saindo, a mãe levando para casa feliz, ela sorrindo. Então isso é muito gratificante. Muito legal. A Santa Fé está caminhando para isso, né? Então a gente já tem aí várias coisas, vários equipamentos, né, para serem adquiridos. A gente já está conversando com a direção e a direção tem muito interesse. Então a gente já conseguiu alguns, já foram adquiridos, já tivemos avanços, né? Desde que estamos sob a nova gestão da professora Tânia, que não mede esforços para isso, e a gente está aí avançando nisso cada vez mais para melhorar e ofertar o melhor serviço possível naquilo que diz respeito à fisioterapia e à assistência ao prematuro na UTI da Santa Fé. Sem dúvida. E olha, Bel, se ela já é incrível, como coordenadora, sendo fisioterapeuta nessa área de UTI neonatal e outras especialidades, imagina quando ela concluir o curso de medicina da Faculdade 7. Justamente, a gente vai perder uma fisioterapeuta extremamente de luz, na verdade. Como eu sempre falo pra ela, acho que o mais importante é isso, é fazer com amor. E a gente vê que ela faz com amor. Ela capta os melhores porque ela vê como se as crianças fossem da família, como a gente fala. É o amor de alguém, mas que a gente vai lidar com esse amor da melhor maneira possível para... Ela faz o amor multiplicar, né? Deixa eu te perguntar alguma coisa, eu sempre pergunto isso no final. O que vocês fazem na hora vaga, gente? Você cozinha, canta, dança? Você é atleta? Você tem hora vaga? Tenho, né? A gente precisa ter também, né? Minha
rotina ela Você é tem realmente hobbies? muito corrida, né? Você tem hobbies? Conciliar medicina, trabalho e atendimento domiciliar também, que eu ainda tenho alguns pacientes. E é um desafio, mas a gente tenta ao máximo. O que você faz? Você está fugindo da minha pergunta. Otimizar esse tempo. Mas o que eu faço, né? Então, eu vou à igreja, eu faço leituras, também não só da minha área, em artigos novos, mas também leituras que nos edificam áreas, como pessoa, né? Sim. Que nos agregam conhecimentos. E amo treinar também, tem um estilo de vida saudável. Gente, mas você já resumiu, ela é espiritualizada, tá? Estava escrito nas estrelas, né? Ela, tipo, acho que Deus é o centro das tuas decisões, né? Amém. E você, Isso o que você faz nas horas vagas? Você tem horas vagas? Tenho horas vagas. Nas horas vagas eu brinco com a minha filha, eu vou pra igreja também, pra poder fortalecer a fé, que isso é importante, Sim. o amor também. Você canta, cozinha? Não canto, não É cozinho, atleta? treino, mas não é meu hobby, treino por necessidade mesmo de manter a qualidade de vida, mas... Você conta piadas, você é humorista, eu quero saber o que vocês fazem. Mas é isso, nas horas vagas eu sou mais de brincar com a minha filha, buscar conhecimentos também, estudar, né? sou mais família, Sim. buscar procurar a igreja também para fortalecer esse amor, como eu já falei. Incrível. E é isso. Gente, que conversa ótima. A Laiana esteve aqui com a gente. Nossa, a Laiana Portela, é um presente. Encontrar a Laiana e conversar com ela sobre isso é um acontecimento e ela veio muito acompanhada do Abel Souza, que é também fisioterapeuta. A gente falou no nosso Santa Fé Cast de hoje sobre fisioterapia. Fisioterapia dentro das UTIs neonatal. A gente falou sobre a importância da gente prolongar a vida através da medicina, através da fé, através de rede de apoio, através das tecnologias aliadas, e cada vez mais os bebês estão nascendo prematuros. Isso é um papo por um outro podcast, quem sabe vocês voltam aqui no segundo episódio. Por que as crianças estão nascendo cada vez mais prematuras? Que mundo é esse? Se isso estava escrito nas estrelas, o que a gente pode evitar? A mãe ali antes, o que ela pode fazer? Ou se não, se é uma loteria? Acho que vale a pena um papo depois sobre isso, né? Para trazer paz e tranquilidade, né, para as mães, que é o objetivo sempre aqui quando a gente trata de informação. A Santa Fé é um case de sucesso, ela é um case de sucesso no Piauí, no Nordeste, e já é uma referência no Brasil. Não se esqueça que a Santa Fé, em 2024, ela fez uma cirurgia inédita, né, realizou através do Dr. Maurício, né, que veio de São Paulo especialmente com a equipe da Santa Fé aqui, com pessoas que ele trouxe para fazer uma cirurgia intrauterina, que foi a primeira feita no estado, mas tem outras coisas acontecendo, uma reforma linda de fachada, de recepção, de apartamentos, de enfermarias, de postos médicos, um investimento que era necessário e é bem-vindo nesses 40 anos de fundação da Santa Fé e que estão sendo capitaneados e investidos pela professora Tânia Sampaio, que é a diretora-geral desse projeto que em menos de 2 anos será um projeto nacional com o trabalho lindo que vocês fazem. Então, muito obrigada. Você, internauta, é claro que a gente se vê. Não esquece, no Spotify, no Facebook, no Instagram e também no YouTube da Santa Fé. Você vai lá, assina o canal, compartilha e manda para todo mundo que você acha que vai se interessar por esse papo de hoje. Até a próxima.